Saudações profissionais de excelências, empresa de sucesso e aspirantes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fincast, o seu podcast corporativo. Você que é cliente e nunca se sentiu satisfeito com um atendimento, você que é um gestor de venda e nunca tentou compreender o que se passa na mente de um cliente, hoje, neste episódio, vamos falar sobre isso, atendimento ao cliente com foco no comportamento do cliente. Para o tema de hoje, trouxemos um gestor de venda, ele que é licenciado em Ciências da Educação pela Universidade José Eduardo dos Santos, tem formação em Estatística aplicada em Gestão, é amante de artes marciais, ele gosta e pratica desportos, falamos de basquetebol e atletismo, e também atua na área da telecomunicação, no setor comercial. Certo. Para este tema, trouxemos aqui o senhor Franklin Luiz. Seja bem-vindo ao Fincast, senhor Franklin. Muito obrigado, Vânia. Sinta-se em casa. Obrigado. Vou procurar me sentir mesmo em casa. Senhor Franklin, formado em Ciências da Educação, mas trabalha na área comercial. Como é que aconteceu este processo? Bem, primeiro queria agradecer o convite, né? E desde já parabenizar-os pelo lindo espaço que aqui encontramos. Obrigada. E cumprimentar também os telespectadores, né? E dizer que, com muito orgulho, estou aqui presente para transmitir aquilo que é os meus conhecimentos. Como a Vânia já disse bem, Franklin é o meu nome, essa história começa um bocadinho bem lá atrás, porque inicialmente eu tinha um sonho profissional, né? Bem lá atrás mesmo, e que em função das circunstâncias da vida, acabei enveredando por um outro ramo profissional, não é? Bem mais apaixonante, e vivo tanto até hoje, né? Mas não teve dificuldade de adaptação, de se inserir nesse novo ambiente? Tive, porque inicialmente, tal como disse, eu tinha um objetivo, e porque naquela altura também nos vendiam o sonho de que ser um estudante de engenharia de petróleo era fator de sucesso. Então, acredito que todo estudante daquela altura quis fazer engenharia de petróleo. Tudo por conta também da conjuntura econômica que vivíamos, tal como vemos até hoje, que somos um país dependente do petróleo. Então, achamos que enveredar para as engenharias de petróleo é praticamente um sonho realizado, não é? Mas a realidade mostrou-me que não é bem assim. Nós podemos, como jovens empreendedores que somos, entender que o mundo é feito de diversidades, e uma delas encontrei no setor de vendas, que é um setor muito apaixonante, não é? Pois, embora a minha formação superior não se cingiu especificamente em vendas, mas me deu aquele que é o background, que é o backstage, o conhecimento, o know-how, que utilizo para conseguir satisfazer realmente a necessidade dos nossos clientes. Porque, na verdade, quem vende, o principal objetivo é satisfazer a necessidade do cliente. Este é o principal objetivo. Cliente é consumidor ou há uma diferença? Qual é? Porque há quem diz, eu sou cliente da empresa YX. Há quem diz, eu sou apenas consumidor. Onde é que está a diferença entre os dois? Bem, primeiro devemos entender que existem clientes internos e clientes externos. Clientes internos são aqueles que consomem o bem, não é? Produto ou serviço da instituição ao qual ele faz parte. Mas este bem, produto ou serviço também serve clientes externos, aqueles que vêm de fora. E então, quem consome o produto ou serviço exposto, naturalmente é um consumidor. Então, posso concluir que um cliente é automaticamente um consumidor. Um cliente é automaticamente um consumidor? Sim. Uma criança de 5 anos que apenas consome água purificada ou água pura, né? Ela é apenas consumidora e não cliente. Ou também torna-se cliente? Também é uma cliente. Mas não é quem faz a aquisição. Sim. Temos aqueles chamados os clientes primários, não é? Que são aqueles que adquirem o produto diretamente e fazem chegar aos seus dependentes. Mas para este cliente adquirir este produto,
houve a necessidade de ter uma demanda, de ter alguém que precise. No caso dos seus dependentes, o seu filho precisa, então eu me torno um cliente, adquiro o produto para poder satisfazer a necessidade dos meus dependentes. Então aqueles dependentes acabam por ser clientes de forma direta ou indireta. Okay? Então eu posso dizer que uma criança acaba por ser mesmo o nosso cliente também. Então não existe diferença entre cliente e consumidor. Tanto o cliente quanto o consumidor são as mesmas coisas. Eu sou cliente e consumidor, também sou consumidor e cliente. Com certeza. Essa é nova para mim, porque sempre pensei que existia a diferença dos dois. Muito acontece pelo segmento do mercado e como as coisas são vistas aqui no nosso país. Certo. Porque eu já fui dada como consumidora e não cliente de um serviço, porque não estou cadastrada na empresa como cliente, mas conheço os produtos. Então dizem que eu sou consumidora daquele produto, não cliente daquele produto. Não. Vem... Eu acredito que depende muito do ponto de vista de cada um ou daquilo que é o foco de venda da tua empresa. Porque todo aquele que consome o produto que se vende acaba por ser automaticamente um consumidor. Se adquire um produto, não é? E ele usa ou consome, automaticamente é um consumidor. Eu entendo dessa forma. Não consigo encontrar diferença se um cliente que consome o produto adquirido, não é? Não seja um consumidor. Então aí ficamos com uma faca de dois gumes, né? Um cliente acaba por ser sempre um consumidor. Entrando ainda no mundo dos clientes, existem aqueles clientes conscientes que sabem o que querem, aonde está, eles vão e compram. Agora, existem aqueles clientes conscientes, mas procrastinadores. Eles sabem o que querem, aonde encontrar, mas não vão comprar. E se forem comprar, é na última instância. Quais são os mecanismos ou as habilidades que um vendedor deve utilizar para poder ultrapassar ou ajudar esse tipo de cliente? Ok, antes de nós colocarmos um produto à disposição, as empresas têm sempre a responsabilidade de fazer um estudo de mercado, aquilo que é chamado estudo de viabilidade, identificar os potenciais clientes e até aqueles futuros clientes, não é? Aqueles que sabemos que não vão consumir agora, mas a uma dada altura poderão adquirir os nossos produtos. Após feito este estudo do mercado, nós identificamos as necessidades dos clientes nesta zona, não é? E aí vamos ter a real noção de que cliente ou público-alvo devemos atingir. Okay? E de que forma nós podemos entrar no subconsciente do cliente. Porque é muito por aí. Nós devemos entrar no subconsciente do cliente e fazer entender que o nosso produto é de confiança, tem garantia, tem qualidade. Quando o cliente se sente seguro em adquirir um produto, ele automaticamente considera-se um cliente fidelizado. Esta segurança de adquirir um produto não está baseada na forma como ele é ou será tratado dentro do estabelecimento, porque há empresas ou supermercados que a pessoa vai motivada para adquirir um serviço, mas o atendimento por si só acaba por afastar. Encontra o gerente de cara arranhada ou mal-humorado, em vez de comunicar-se com o cliente de forma a ajudar, acaba por estressar ainda mais o cliente. Sim, com certeza. Primeiro é que nesse ramo de venda, não é? Nós devemos nos despir de todos os fardos, não é? Que nós acarretamos durante a nossa vida pessoal e entrar para a empresa como um funcionário exemplar. Não devemos carregar o nosso estresse, as nossas vivências diárias e descarregamos, por exemplo, durante o atendimento de um cliente. Isso automaticamente deturpa aquele que é o processo de venda dentro da empresa e, como consequência, realmente perdemos um cliente. E quando, na realidade, o que nós queremos é fidelizar o cliente. Sabes que neste mundo de venda especificamente, não é a publicidade em si que faz vender um produto. Atualmente, esta teoria acaba por ser um bocadinho ultrapassada. Por quê? Porque hoje em dia, o nosso melhor vendedor acaba por ser o cliente fidelizado. Entende? O melhor vendedor não é o meu colega, não é aquele que fez a formação em Harvard. Vá lá. O melhor vendedor é aquele, ou seja, o melhor vendedor é aquele cliente fidelizado. Onde é que eu quero chegar com isso? O cliente fidelizado é aquele que foi atendido na sua íntegra, não é? Ele viu as suas necessidades realizadas, adquiriu aquele produto e realmente lhe trouxe benefício. Mais do que muita
muita teoria à volta do melhor atendimento, aquela experiência que ele viveu no momento vai fazer com que ele vá, não é, em outras paragens e venda por si só. Olha, eu fui a essa empresa, adquiri esse produto, fui muito bem atendido, né? Fui muito bem atendido. E realmente os produtos que eles vendem, ou os serviços que eles vendem, é de extrema qualidade. E normalmente nós clientes, nós compramos aquele produto que nos traga segurança. O João é meu amigo. Eu sei que o João é alguém que consome produto de qualidade. E quando o João me disser que nessa empresa vende um produto de qualidade e tem um atendimento excelente, eu automaticamente irei adquirir os produtos dessa empresa. Logo, um cliente bem fidelizado acaba por ser o meu melhor vendedor. Por isso é que dizem que um cliente satisfeito são mais 10 clientes para a empresa. É por aí. Tudo baseia-se no bom atendimento. Com certeza. E agora, quais são os mecanismos que um vendedor deve adotar de forma a se capacitar para se tornar competente naquilo que faz? Porque existem muitos que trabalham pelo dinheiro ou trabalham porque é a última coisa que lhes apareceu. Não estão totalmente envolvidos com a coisa. Então, quais são as técnicas que eu, como vendedora, devo adaptar para me potencializar de forma a atender bem os meus clientes? Vânia, primeiro que no mundo comercial e como várias áreas da vida profissional, nós temos que ter primeiro inclinação, um dom também. Isso faz com que também tenhamos já uma facilidade em enveredar por esse caminho. E o segundo, que é o mais importante, é a formação. Formação associada à qualificação deste profissional. Devemos primeiro nos formar, nos capacitar para de facto sermos um vendedor de excelência. Até porque diz a máxima, para venderes um produto, deves primeiro conhecê-lo. Não podes vender um produto que nem sequer dominas. Não terás a confiança necessária a transmitir as características, as vantagens desse determinado produto ou serviço. Então eu devo primeiro, em primeira instância, ter um dom, não é, para a venda e realmente me qualificar. E também nós devemos entender que em função da dinâmica social, nós temos sempre de nos adaptar, não é, às circunstâncias. Vamos lá ver, eu fiz uma formação, por exemplo, de atendimento por excelência há 10 anos atrás. As técnicas usadas há 10 anos atrás, naturalmente que não serão as mesmas, ou seja, já não se enquadra na realidade em que vivemos hoje. Não é? Eu sou um vendedor, pratico venda há mais de 15, 20 anos, não é? Já estou na faixa etária dos 30 e tal anos, 40, e, por exemplo, me quero comparar com um menino, vai lá, esse é o termo que eu poderia achar, um menino que saiu agora da faculdade, fez gestão comercial e vende. Este menino que saiu agora da universidade com 20, 21 anos de idade, está com a mente fresca, está com as novas tecnologias, está com outras habilidades, está com outros skills, que naturalmente eu já não tenho, porque fiquei parado, estático, no tempo e no espaço. Então, há toda uma necessidade da atualização das formações e acompanhar a sistematização ou a evolução da sociedade. Okay? Para que, de facto, eu acompanhe essa dinâmica, me adapto e continuo a ser um vendedor de excelência, passando anos e anos. Isso é verdade. O Franklin disse muito bem sobre fazer a formação e ter um dom. Eu acredito que a venda, né, vem de primórdios, né, de há muito tempo. Porque eu acho que foi uma das primeiras profissões aqui em Angola ou no mundo todo, a venda. Okay. Porque havia sempre a necessidade de trocar os produtos, trocar os bens e todo aquele processo. A famosa permuta também, né? Okay. E existem pessoas que não têm nem dom, nem informação, mas quando mergulham, tornam-se expert naquilo que fazem. Okay. É o tal dito exemplo que os melhores, ou ditado, desculpa, que os melhores chefes de cozinha são sempre rapazes, não as meninas. Certo. Sabendo que as meninas é que nasceram com o dom de cozinhar. Com certeza. Então não deve ser muito pelo esforço e dedicação de cada um que faz um bom profissional, não ser a formação e o dom? Com certeza devemos, porque tem-se dito que o esforço acaba por vencer o dom. Se eu tiver o dom e ficar estático, quem se esforça naturalmente vai me ultrapassar. Eu vou dar um exemplo que pessoal, isso acontece comigo. Eu pessoalmente sinto que tenho me destacado, não é? Naquilo que é a minha área de atuação, que é a venda, a área comercial. Eu acabo por não ser um vendedor estático.
Aliás, a exemplo disso, existe muita gente com este tipo de entrega e habilidade. Existe muita gente por aí, melhor do que eu, inclusive. E basicamente eu procuro sempre seguir exemplo daqueles que fazem melhor. Mas o que é fazer melhor então neste ramo de comercial, neste ramo de venda? Muito para além daquilo que eu já falei, que é as formações, são mesmo a entrega, o espírito abnegado da pessoa. A pessoa tem que ser feroz neste mundo, neste mundo, nesta selva, porque é uma selva a venda. Vence os melhores, vence aquele que oferecer melhor qualidade, melhor serviço e melhor segurança, naturalmente. E nós devemos sempre correr atrás daquilo que é a excelência do serviço. Eu tenho um serviço agora que está a ser bem consumido. Vou estudar um horizonte temporal de 3 anos, mas esse serviço daqui a 3 anos já não fará sentido na mão do consumidor. Eu devo estudar estratégia de melhorar esse serviço ou trocar. E para agregar a esta vantagem de ser um consumidor, de ser um vendedor por excelência, eu dizia atrás temos que correr atrás, não é, daquilo que são as valências para me tornar um vendedor por excelência, é não ficar parado. Por exemplo, tu és um vendedor, ok? Assinaste um contrato de venda. O teu trabalho pura e simplesmente é vender. Não tem outro nome. És um vendedor. Aliás, nós chamamos de assistente comercial, assistente de venda. O rótulo é vendedor. O teu trabalho é vender. E tens que ser proativo. Tu não deves simplesmente esperar que o cliente venha até você. Tu deves ir ao encontro do cliente. Okay? Tu deves bater a porta das empresas. Não é? Fazer uma auscultação daquilo que eles necessitam. Não é? E se potenciar, se capacitar e oferecer realmente aquele produto ou serviço que aquela franja precisa, ok? E eu falava da proatividade, que basicamente vai se cingir em não se resumir pura e simplesmente vender aquilo que tem à disposição e ponto final. Fiz a minha venda e vai para casa. Mesmo em casa, continuas a ser um vendedor. Mesmo em casa, eu tenho dito às pessoas mais próximas, mesmo em casa, de folga, de férias, continuas a ser um vendedor. Não para, este mundo de venda não para, porque os consumidores estão sempre a consumir, esse ciclo está sempre a existir. De folga, de férias, em qualquer lugar onde estiveres, é sempre uma oportunidade de venda, ok? Eu estiver aqui, eu sei que nesse podcast, basicamente, usamos a internet para poder nos comunicarmos aqui, para poder partilhar os conteúdos. Mas eu posso encontrar aqui dentro uma grande oportunidade de venda. Ok? Procurar saber que tipo de internet usam. E se eu entender que é uma internet que não é melhor que a minha, eu vou apresentar a minha internet. Automaticamente, embora esteja de férias, automaticamente é um cliente que futuramente vai adquirir o meu serviço. Então esse processo de venda é sempre contínuo, independentemente de estarmos de férias ou não, estamos em casa, temos que estar sempre a vender. Exatamente. Franklin tocou num ponto que tem causado muito tumulto na nossa sociedade, entre gestor comercial, promotor de venda e gestor de venda. Okay. Um gestor comercial é um gestor de venda, um promotor de venda é um gestor comercial? Ou há diferença entre os três? Sim, a diferença de um promotor de venda, a diferença de um gestor comercial e a diferença naturalmente de um gestor de venda, promotor de venda e gestor comercial. Eles estão, como é que eu vou estruturar essa pirâmide? O gestor, conforme diz o próprio nome, ele vai gerir uma equipe de venda, o gestor. Ele depois vai delegar esta função para o técnico ou assistente comercial ou assistente de venda. Os nomes vão ficar assim um bocadinho similares. E também aparece uma franja, não menos importante, que são os promotores de venda. Que são aqueles que até vão ao encontro do cliente, vão à rua, procuram promover aquilo que são os serviços e produtos de uma determinada instituição. Que muitas das vezes estão vistos até como menos importante, porque já a gente vê a andar pela rua, debaixo do sol, muitas das vezes não bem, como é que eu posso
aqui enquadrar isso, remunerado, podia assim dizer, sim. não é? Nós entendemos isso porque a situação com que são submetidos muitas vezes não são das melhores, mas são aquela franja das empresas que merecem um bocadinho mais atenção porque passa por eles a divulgação dos nossos produtos. O gestor vai ter uma série de responsabilidade, desde a gestão do próprio material a ser vendido, não é? Quando estamos a falar da gestão do próprio material a ser vendido, é a alocação, é o acondicionamento do material, a verificação realmente desse material está em perfeitas condições de ser vendido, ok? Ele depois vai fazer aquela ligação com, como é que eu posso dizer aqui? Com o marketing? Com o pós-venda. O pós-venda que é aquela área também que depois dá suporte a um produto que eventualmente não esteja em condições, não é? Então, esta pirâmide ou este triângulo, posso dizer assim, o gestor, o vendedor e o promotor, acabam por ser sempre importantes no processo de venda dentro de uma instituição. Pós-venda principalmente, porque muitas empresas começam com o processo da venda, né? Até que o cliente adquira o produto, fica por si só. Não liga ou não procura saber do cliente qual foi a experiência que teve com aquele produto, quais foram os benefícios por ter utilizado aquele produto e qual foi as vantagens que o mesmo lhe ofereceu. Será que não é o caso do Sr. Franklin, como gestor de venda com os seus clientes, ou faz diferente? Não. Eu realmente trabalho numa instituição, né? Que neste quesito é muito séria. É muito séria. É daquelas instituições que não se pauta simplesmente no processo de venda primária, que é aquele processo que o cliente adquire o produto, não se satisfaz no momento da venda primária, mas nos preocupamos com o pós-venda, quais são o feedback que o cliente vai nos passar, porque o cliente acaba por ser o nosso fiscal do produto que vendemos. Nós precisamos que o cliente nos dê um feedback, olha que esse produto não funciona aqui, e é em função desse feedback que o cliente nos dá, que a gente vai melhorar os serviços vindouros, próximos serviços. Agora, se a gente vender um produto e deixar o cliente entregue à sua sorte, não é? Melhor que vai ser um cliente insatisfeito, um cliente que não foi fidelizado. As informações que ele irá disseminar vão defraudar de tal forma a empresa que o gestor deve ter muita atenção nesse quesito. O pós-venda é uma área muito importante na empresa que deve ser levada com seriedade. Muitas empresas acham que o mais importante é que já vendemos. Não. O já vendemos não é o mais importante. O mais importante é, o que o de facto, se este produto, se este serviço, de facto, trouxe uma boa experiência ao nosso cliente. De facto, atendeu às suas necessidades. Aí sim, podemos entender que temos um processo de venda muito bem estruturado. Como vendedor, qual deve ser o perfil de um vendedor? Primeiro, num processo de venda, o vendedor deve ser alguém, não é? Que basicamente tem conhecimento do produto ou do serviço que vende. O vendedor deve ser aquele que pauta por uma boa conduta, tanto profissional como pessoal. Deve ser um indivíduo que acaba por ser um exemplo para a sociedade. Vamos imaginar que nós vivemos aqui nas proximidades e a nossa empresa também está aqui nas proximidades, ou não. Ou sou um vendedor que no meu local de trabalho demonstra uma postura que politicamente tem que ser a correta, não é? Quando eu digo politicamente tem que ser a correta, aquele sorriso, aquela simpatia com o cliente, aquela empatia com o cliente. Uma personagem. Exato. E depois, perante a sociedade, eu sou um indivíduo que não agrega valores, não é? O cliente, pese embora a minha personalidade nada tem que ver com o meu profissional, mas acaba mesmo por ferir aquilo que é o bom nome até da instituição pela conduta que eu adoto. Sim. Sou alguém que ando com excesso de velocidade, não respeito as passadeiras, não é? Frequento em locais que não abonam para um jovem que se preze,
não é? Ou seja, eu devo adotar uma postura que realmente, mesmo fora da instituição, o cliente que me vê, o meu comportamento, o meu posicionamento, a forma como eu me apresento perante a sociedade, seja exemplar. Até porque quando ele me encontrar no local do trabalho, não vai ter o que julgar. Não vai ter o que resmungar. Aliás, vai dizer, não, sim senhor, é aqui o meu lugar, é aqui onde eu vou ficar. Exatamente, é basicamente isso. Não sei se conseguiu responder a pergunta. Conseguiu sim, porque eu acredito que tudo quanto disse é fundamental, principalmente para nós que trabalhamos com vendas, porque tudo é uma questão de network e link. Porque se tu não te adaptares, não procurares melhorar ou moldar o teu caráter, o teu posicionamento, acabas por perder grandes parcerias ou grandes parceiros. Com certeza. E falando em link e networking, acontece muito que há situações que os gestores de venda, né, dizem assim, eu tenho que estar no local X, porque lá tem um número elevado de pessoas, eu tenho que frequentar certos bares para poder divulgar nossos serviços. Há locais próprios para onde um gestor de venda frequentar, ou todo local, todo evento, ele deve estar? Bem, como um bom empresário e um vendedor, o networking é sempre importante. Aliás, conforme diz o termo, nós temos que saber em que lugar estar, com quem estar, onde frequentar, porque é isso que, no fundo, vai garantir o desenvolvimento da minha própria empresa, ou o desenvolvimento do profissional em si, ok? Eu quero me desenvolver, tem-se dito que se queres crescer, junta-se aos bons. Não é? Junta-se aos que já cresceram. Ou tem-se dito, se estás no meio de três ricos, tu serás o quarto. Tu serás o terceiro ou quarto, no caso. E é isto mesmo, networking é isso. Nós temos que saber com quem estar, em que lugar estar, porque é mesmo nessa conversa, é mesmo nesse ambiente, onde vai surgir novas ideias de negócio, novas ideias a implementar, não é? E pronto, é basicamente isso. O networking é muito importante para aquele vendedor, para o vendedor, no caso. Sabendo que a venda é essencial no negócio e sem vendas não há receitas, isso para empresas comerciais e industriais também, sem vendas não há receitas. O que acontece quando o departamento de marketing cria uma estratégia e o departamento de venda não aprova a mesma, alegando que o mercado não está preparado para aquele serviço ou produto? Não, mas Vânia, isso é normal acontecer. Porque se a área de marketing traz um serviço e que a área de venda entende que não é o momento certo para se vender, não é? Eu acredito que essas áreas devem trabalhar em sincronia, devem trabalhar em conjunto, devem sentar, não é? E entender, nesta altura, qual é o melhor produto a ser implementado, por exemplo. Não é? Qual é o melhor produto a ser implementado? Nós temos que ser um bocadinho oportunistas no ramo de venda. O que é moda nesse momento? O que as pessoas precisam nesse momento? Não é? E nada melhor para dizer isto, senão aqueles que estão no front office, aqueles que fazem venda diretamente. Okay? Muitas das vezes o marketing acaba por fazer um estudo de mercado, né? Um estudo mais generalizado, mas o setor de venda está lá no terreno. Ele entende que aquilo que a área de marketing quer não pode ser implementado agora. Okay? Porque será um fracasso, não é? E a empresa só sai a perder. Então é bom que as partes sentem, não é? Encontrem um produto ou serviço que realmente o público precisa naquele momento, não é? De formas a que as estratégias e a visão da empresa sejam implementadas de forma mais equilibrada, mais eficiente. Então é necessário que essas partes sentem e coordenem de forma mais eficaz. Tem que casar, então. Com certeza, tem que casar. Agora, o que acontece quando está se lançar um produto, o produto é aprovado para os dois departamentos, tanto venda quanto marketing, e o departamento de marketing cria toda a estratégia, todas as publicidades, todo o mecanismo de divulgação, e, em consequência, o departamento de venda não consegue atender a demanda por consequência da publicidade. Tivemos prova disso com o surgimento, né, da Africell, quando foi implementada aqui em Angola, fez-se muita publicidade
mas teve poucos pontos de vendas e muitos dos clientes e consumidores ou futuros clientes acabaram por não adquirir os serviços. Qual é o posicionamento que a empresa deve adotar, principalmente o departamento de venda, para poder suprir esta debilidade? Ok, nós estamos a falar nesta altura do quesito demanda, né? Porque a procura, naturalmente, é uma demanda. Se há aumento da procura, naturalmente temos que também fazer o aumento da oferta. Mas se houver muita demanda e pouca oferta, alguma coisa falhou. E voltamos ao mesmo assunto. Se tiver muita oferta e pouca demanda, sim, muita demanda e pouca oferta, alguma coisa falhou. Eu volto também à tecla. Os setores devem sentar, formar uma equipe para poder trazer um produto ou um serviço ao público de forma eficaz. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a área de marketing do nada acordou e disse: olha, vamos vender o produto B. Né? Vamos vender o produto B a X. Ok. Muito por conta da hierarquia, a área de venda dizer: ok, vamos vender. E começam a vender. Não sei que por cargas d'água, aquele produto dispara, né? A demanda é tanta, e o estoque da empresa não tem a capacidade de aguentar a demanda. Encontra-se sob rotura. Não, exatamente. Tem um estoque com rotura, não é? E não se consegue. Automaticamente vamos ter clientes insatisfeitos. Mas então vocês criam um produto, nos aliciam com um produto, e agora não tem como. Exatamente. Então cria aí um ambiente de negócio não muito favorável para uma empresa que se quer desenvolvida. Fora a ligação entre as equipas ou os dois departamentos, também não deve ser muito sobre os objetivos a ser traçados, porque para eu lançar um produto, eu crio metas. Não, eu vou lançar esse produto, tenho que vender X produtos. Que nem acontece muito com lançamentos de discos e livros. Vou fazer 1000 exemplares para vender. Só que a demanda chega a ser acima daquilo. E muitas das vezes não está nem sob o controle do comercial, nem do marketing, mas sim os clientes que aceitaram de igual forma ou de boa forma o produto. E quando isso acontece, sem que não haja culpa tanto do marketing quanto de venda, o que falar ou o que mostrar para os clientes não perderem sua motivação com a empresa ou produto? No ramo comercial existe um termo denominado cliente prospect. Cliente prospect é aquele cliente que a dada altura interessou-se pelo nosso serviço ou produto, mas não tendo de momento, não é? Ele é alocado numa lista de clientes, que é o chamado cliente prospect, não é? Esses clientes naturalmente serão comunicados ou contactados tão logo o serviço, não é, estiver disponível. A empresa deve adotar uma série de procedimentos que visem essencialmente a comunicação intensa com o fornecedor. Vamos supor, eu lanço agora um produto, há muita demanda e não tenho a capacidade da oferta, não tenho a oferta, né, suficiente. Mas se tiver uma comunicação intensa com o fornecedor, porque há aquelas empresas que compram um determinado produto, por exemplo, para revender, ou criam um serviço para revender, mas se calhar com um futuro ilusório não sabem a que destino esse produto vai ter. Então cortam muitas das vezes comunicação com o próprio fornecedor. E isto depois cria aquilo que é a ruptura que a gente já falou. Temos que manter sempre essa comunicação intensa com o fornecedor. Tão logo tivemos necessidade de implementar mais produtos, o fornecedor também tem a capacidade de nos fornecer. Olha, tem um ponto que eu também queria tocar, que é muito importante neste ramo comercial, que são as bonificações do comercial. Eu acho, na minha perspectiva, não é o que tem acontecido, não é? Na minha perspectiva, um vendedor não deve ter uma remuneração fixa, não deve ter um salário. O meu papel é vender um produto ou serviço e o meu salário é eu vou ser um cliente refastelado na medida em que eu já sei que vendendo um ou dois, no final do mês tenho o meu salário não é? Mas se eu implementar a política de comissões, aliás, as grandes empresas,
não é? Que hoje cresceram, não é? E se a gente também quiser crescer, e a título de exemplo, uma das empresas adota esse sistema, é o sistema de remuneração variável, é o sistema de pagamento por comissões, porque isso acaba por motivar, né, o próprio vendedor. Vamos supor, eu e a Vânia somos colegas da mesma empresa. E nós vendemos esse bidão d'água, né? Está aqui, desculpa. Nós vendemos um bidão d'água e o nosso gestor vem e diz, olha, Franklin e Vânia, a nossa empresa, para se manter firme no mercado, temos que vender no mínimo 10 garrafas por dia. Porque se assim não for, a empresa fecha. Nós temos que ser o profissional suficiente de entender uma empresa como nós temos que abraçar a causa. Muito para além do contrato que assinamos, nós temos que abraçar a causa, sentir a empresa como nossa. Porque se a empresa falir, quem perde não é só o gestor, quem perde não é só os acionistas. Todo mundo perde. E a maior parte. Acionistas, se calhar, são 3, 4, 5, 10, que nem representa 5% da empresa. Também. Sim. E tem outros investimentos, naturalmente. Mas para nós, que somos um pacato cidadão que dependemos daquele salário para a nossa subsistência, devemos entender que a empresa é nossa, entender que fizemos parte dessa empresa. Ok? Primeiro ponto. Então eu sei que devo vender mesmo as 10 garrafas, senão não vou conseguir levar o pão para casa. É assim que devemos entender. Ponto. Mas se eu vender essas 10 garrafas, tem um salário diário. Uma hipótese, tem um salário diário, um salário X, né? Ok. Mas ele depois vem e diz, Vânia, Franklin, ok, até 10 a empresa se mantém. Mas se venderes 15, não é? A empresa se mantém e tem um superávit, tem um valor acrescentado. E esse valor acrescentado vai se refletir no vosso salário. Automaticamente ele dispara o gatilho de todo vendedor. Ok. Pediu-me 10, é o que eu posso fazer, mas se eu fizer mais, vou ganhar mais, vou ter mais pão, vou ter mais dinheiro. Automaticamente a empresa desenvolve e eu como profissional também desenvolvo. Então essa política de remuneração variável, essa política de comissões é sempre importante numa empresa que se dedica ao ramo da venda. Mas pode-se dar o caso também de ter um vendedor com salário fixo e ganhar também por cada venda, suponhamos. A gente recebe mensalmente 30 mil kwanzas. E a cada venda que a gente fizer, conseguimos ganhar uns 10 ou 5%. Isso também estimula. Fora ao ter só salário fixo, também a cada venda que o cliente fizer, o cliente ganha. E chega a ser mais aliciante do que receber só por prestações de cada venda. Não, quando eu dizia há pouco tempo que temos que ganhar por comissão, acaba por ser também isso que acabaste de dizer. Porque no final de tudo o que nós queremos é motivar o vendedor. Sim. E dependendo de como seja a política de remuneração, a política de venda daquela empresa, apresentaste uma que por cada venda eu tenho uma percentagem. Sim. Eu apresentei outra que no final do mês tens uma bonificação. Tudo isso acaba por ser um estímulo para o próprio funcionário. Porque entendemos que a empresa, né, no ramo comercial, que fixa a remuneração. E nós entendemos, e nós vemos, muitas das vezes, um funcionário é aquele que quando o cliente chega, a empresa nem sequer levanta, não é? Muito para além. E nós devemos entender a história por detrás. Não, esse cliente é um mau vendedor, esse funcionário é um mau vendedor, é um mau profissional. Então o cliente chegou à loja, está com as mãos no bolso, não se faz para o cliente, não é? É errado de todo. Bem. Mas o que está por trás disso? Se calhar já está desanimado. Não é? Está desmotivado. Sim, porque muitas empresas não são justas. Há clientes que vivem dando no duro, como disse lá no português da terra, né? Vivem dando no duro para poder trazer o máximo. E muitas das vezes, numa empresa de 20 funcionários, ele é o único que traz sempre clientes. Mas seu salário continua o mesmo. Também isso perde a motivação. Isso baixa a moral, baixa aquilo que é os objetivos de cada vendedor. Porque se somos 20, só eu é quem trabalho e todo mundo recebe de igual forma, eu acredito que os vendedores acabam por perder aquilo que são as suas habilidades de venda, se acomodam também, vendendo como não vou ter salário, então vou ficar no meu canto. Então essa ideia de cortar salário fixo também pode ser uma boa vantagem para muitas empresas saírem do conforto, porque há muitos funcionários no conformismo, sabendo que fazendo como não, têm. Então, esse é um mecanismo. Agora, o que acontece
Quando um consumidor se sente insatisfeito com um produto adquirido e tenta de qualquer forma não voltar a ter contato com aquela empresa, qual é o posicionamento ou o que um vendedor deve fazer para poder acalmar esta situação e convencer o cliente em voltar para a empresa? Um momento, eu não percebi. O cliente está insatisfeito. Insatisfeito com o serviço prestado. Exato. E já não voltou à nossa Já não loja. quer voltar. Está incontactável. Está contactável, só não quer mais voltar. Ligou a fazer suas reclamações, não gostei do atendimento, já não volta a trabalhar com vocês, por isso e aquilo. Então, qual é o posicionamento que o gestor de venda deve fazer para trazer de volta este cliente, de forma a responder às dificuldades dele, desculpar-se e permanecer como cliente da empresa? Bem, devemos entender que um cliente insatisfeito é um problema grave para a empresa. Porque vai disseminar uma informação de tal forma que põe em causa ou põe em risco aquilo que é o bom nome da empresa. As empresas, entendendo isto, não é, criam um mecanismo de ir atrás do cliente. No caso, se nós podemos fazer aquela comunicação ou por telefone, ou por e-mail mesmo, ok? Ou mesmo destacar uma equipa para ir de encontro à residência do cliente, caso o cliente não queira mais regressar à loja. Mas devemos criar todo o mecanismo, todo um conjunto de ações de formas a localizarmos o cliente, não é? E entender realmente qual foi o ponto do processo de venda que insatisfez o cliente. É o produto? É a forma como o produto funciona? Não é aquilo que o cliente queria? O produto avariou antes do prazo de reclamação? O que aconteceu? Fazer um estudo daquilo. Se for, vamos supor que é um equipamento avariado, ok? Sabemos que todo equipamento tem um período, não é? Tem um período de evolução. Tem um período que o cliente usa se tiver algum erro de fábrica, alguma anomalia, algum erro de fábrica, tem todo o direito de vir à loja, efetuar a reclamação e a empresa efetuar uma devolução. Então, sentamos com o cliente, entendemos aquilo que o insatisfez naturalmente, pedir a sincera desculpa pelo sucedido. Nós devemos ser sempre humildes em entender o nosso erro, pese embora não estejamos também errados, mas nós devemos adotar uma postura mais humilde, porque naturalmente o cliente investiu valores, não soubemos que sacrifício, que esforço é que ele fez, quantas pessoas em casa deixaram de ter o pão na mesa para adquirir aquele produto. Então devemos também olhar por esse lado, devemos ter empatia, devemos nos colocar no lugar do cliente. E se fosse eu, como é que eu gostaria que fosse tratado, não é? Eu investi um valor num produto e aquele produto está danificado, aquele produto não satisfez aquilo, são as minhas necessidades. Vamos procurar, dentro daquilo que são os procedimentos internos da empresa, porque sabemos que são diferentes, encontrar a melhor solução para o cliente. Se é a troca de produto, para as empresas que trocam produto, se é a devolução dos valores, para as empresas que devolvem valores, se é a associação a um produto que esteja de acordo ao valor que o cliente gastou, ou mesmo a devolução, que é a última instância das empresas comerciais, a última instância acaba por ser a devolução dos valores. Se for esse o caso, devolve-se o dinheiro e não fica por aí, não é? Nós temos que procurar forma que, pese embora devolvemos o valor ao cliente, nós vamos atrás dele, à procura das necessidades dele, e encontramos um produto, um serviço que realmente deva lhe satisfazer. Para ele amanhã falar, não é? Ases da nossa empresa. E valeu a pena, é isso. Sim. Existe uma famosa teoria, sendo sincero, não gosto dessa teoria e não concordo, não sei qual será a opinião do Franklin, que é o cliente tem sempre razão. Qual é o ponto de vista do Franklin sobre essa frase, que o cliente tem sempre razão? Ok. Eu acho que esta pergunta acaba por ser subjetiva na medida em que cada gestor entende da sua forma. Eu já frequentei em lojas que teve gestores, não digo rude, mas um bocadinho mais firme, mais bem frontal nas suas abordagens, não é?
que hoje em dia já não entendem essa expressão de que o cliente tem sempre razão. Nós sabemos que há clientes que vêm à nossa instituição embriagados. Sabemos que há clientes, amigos do alheio, que vêm pura e simplesmente para defraudar a própria empresa. E nós sabemos que agora tem esses burladores que, não é? Encontram sempre meios caminhos para poder chegar até os cofres de uma empresa. Nós sabemos. Então, eu acho que no meu posicionamento ainda, entendo que independentemente do estado do cliente, da natureza do próprio cliente, não é? Ainda o cliente tem sempre razão. Mas vou defender essa teoria porque o cliente tem sempre razão. Mas voltando a empresas que eu já frequentei, que os gestores são mais rígidos, acabam por entender que nem sempre os clientes têm razão, na medida em que a forma como eles entram para a instituição, a forma como abordam um determinado atendimento ou funcionário não tem sido das melhores, nem tem sido cordiais. Bem, embora os funcionários adotam, e como tem que ser uma postura profissional, mas ele nem sequer respeita o teu posicionamento como pessoa humana. Não como profissional, como pessoa humana. Ele te respeita de um modo, e que se você não for o profissional suficiente, acabas por falhar. E levar no pessoal. Exatamente, levar para o pessoal, e acaba por manchar sempre a empresa. E há gestores que vêm e deparam-se com essa situação e dizem: não, senhor, você não pode entrar para essa loja e pensar que isso é a casa da mãe Joana. Não, põe-te para fora. Eu já me deparei em instituições que têm esse tipo de posicionamento. E, naturalmente, que eles não colocam o cliente em primeiro lugar. Ok? Esse é o posicionamento que eu já presenciei. Agora, defendendo a minha posição, que eu ainda entendo que o cliente é sempre em primeiro lugar, porque o cliente, independentemente da sua natureza, de como está, do seu extrato social, da sua ideologia, tudo é sempre um cliente. Não é? Independentemente de como ele me trata, devo sempre adotar uma postura profissional, não é? Entender ou fingir que a atitude dele, se calhar, é sempre no gozo, é sempre na desportiva, por mais que ele até desfere contra mim palavras insultuosas, mas eu prefiro entender que ele está a brincar comigo, não é? Até rio dos insultos, não é? Caio na onda, até chegar a uma altura que o cliente entende que do outro lado não quer briga, do outro lado não quer desentendimento. As pessoas por si só, não é? Elas param nos seus intentos, quando do outro lado há uma calma. Há quem entende isso como provocação. Também. Mas é sempre mais seguro estares mais calmo, não é? É sempre mais seguro estares mais calmo. Se do outro lado está agitado, eu devo estar sempre mais calmo. Desculpa. Devo estar sempre mais calmo e vamos dar conta que no final de tudo só saímos a ganhar. Mas se tolerarmos sempre os maus comportamentos, as más atitudes de certos clientes, isso não vai se estender, não vai criar um ritmo, um hábito para muitas empresas, para muitos clientes, porque se eu não disciplinar o cliente como deve se posicionar no meu local de trabalho, ele vai entrar sempre que lhe apetecer fazer a mesma coisa, porque sabe que lá vão lhe entender, vão lhe compreender, vão lhe ouvir, vão lhe suportar, porque precisam do dinheiro dele. Tem alguém que diz assim: do mesmo jeito que eu preciso do dinheiro do cliente, ele precisa dos meus serviços. Se ele vai até mim é porque precisa de mim. Então deve ter um ponto de igualdade naquilo que é a educação e a forma de tratar. Senão continuaremos a ter clientes que entram em certas empresas, fazem e desfazem porque são clientes. Vai, nesse assunto que levantar realmente é muito importante. Eu digo o seguinte, eu pessoalmente, eu tenho um cliente que já o acompanho há mais de 4 anos e é doente mental, sabes? É um cliente que andou comigo por vários departamentos com que eu já passei e tudo começou porque eu lhe fiz um atendimento normal como qualquer um. E todo o cliente devemos tratar de forma igual, não é? E eu, não sabia da sua condição psíquica e fui tratando ele de forma normal. Até porque devemos tratar ele de forma normal. Com um bocadinho de cuidado, mas de forma normal.
E ele agradeceu tanto, de tal forma, que ele trouxe um cabrito na loja, no meu serviço. É verdade. Esta história eu já contei, já partilhei com alguns colegas. E do vidro, né, eu conseguia ver um cliente com um cabrito. Eu achei, pronto, é um cliente, está aí com seu cabrito, isso acontece. Mas ele deixou o cabrito fora. O segurança foi ter com ele e disse, olha, senhor Franklin, tem alguém que ter contigo. Mas eu, quando ia me aproximar, dei conta que era ele. Olha, em função do teu atendimento, a forma como me atendeste, a forma como interagiste comigo, nós lá na minha cultura é assim. Ela até não me esquece, é do Lubango. Nós lá na minha cultura é assim, nós temos que oferecer um cabrito. Cabrito, um pequeno, mas é um cabrito. Cabrito. Eu não sabia se aceitava, porque eu nem entendia aquele gesto. É. Mas pronto, geri da melhor forma e ultrapassou-se a situação. Exato. Ele volta no dia seguinte, já mais transtornado, e só procurava por mim, ok? Gritava, falava, e quem lhe entendia no serviço só era mesmo eu. Não tem segurança, não tem ninguém. Ele só ficava calmo comigo. Quando eu chegasse, ele ficava calmo. Isso para dizer o quê? Temos que entender muitas vezes a natureza de cada cliente, não é? Uhum. Sabemos que, pronto, nós no local de serviço, no processo de venda, temos todo tipo de pessoa. Tem aquele que vem pura e simplesmente para desabafar. Ele não veio comprar nenhum produto nem serviço. Ele veio e começa a desabafar da vida. Fala da separação, fala da morte de alguém, fala dos insucessos que teve na vida. E nós também devemos ter a capacidade de ser ouvintes. Nós também, não só para vender, mas também para ser o receptor, muitas das vezes, das mágoas dos nossos clientes. Nós recebemos muitos clientes assim. Vêm de casa e só veio conversar. E vê, nós somos um ramo de venda, nós queremos agilizar o processo para ter o cliente seguinte. Mas o cliente que está à tua frente, ele quer falar sobre a vida. Tens que ouvir, tens que entender, opinar também. E se ele não gostar da tua opinião, ele pode te contrariar. Ou seja, é aquela gestão emocional que tens de fazer, de forma que o cliente saia da loja mais tranquilo. Okay? Então, nós temos que ter a capacidade de atender qualquer tipo de cliente, gerir as emoções, por mais graves que sejam, de formas a não criar má imagem, tanto para a instituição, tanto para o funcionário em si. Por isso que o tema de hoje é atendimento ao cliente com foco no comportamento do cliente. Exato. É uma obrigação todos os gestores de venda estudarem o comportamento de cada cliente, atendendo que um é diferente. Temos aqueles mais dominantes, temos aqueles mais fluentes, temos aqueles mais estáveis e temos aqueles mais conformes. E quando estamos em situação de cliente dominante, o famoso arrogante que dita tudo e vai-se embora, como é que o gestor deve lidar com isso? Ok. Eu dizia no princípio que um bom vendedor deve se qualificar, deve se formar, deve procurar estar em constante interação com aquilo que são novas tecnologias, novos conhecimentos, novos procedimentos, associada também àquilo que é a sua educação. Okay? Nós devemos ter, além dessas ferramentas todas que adquirimos ao longo da vida, a educação de berço. A educação de berço, associada às formações, te permitem gerir emoções, okay? Te permitem entender o cliente dos diferentes estratos, certo? Nós sabemos que temos cliente e que são a maioria que nós denominamos baixa gama e que são a franja da sociedade que mais consomem, ok? Baixa gama, temos aquela média gama e temos a alta gama. E esses clientes vêm com as suas características, uns bem falantes, uns nem tanto. Se eu recebo uma mamá do bairro, não é? Nós sabemos que a linguagem correta de tratar alguém, nós sempre tratamos por senhor ou senhora, não sempre na primeira pessoa, não tu, não você, não João, não Antônia, devemos tratar sempre por tu. Salvo a exceção, se o cliente der abertura de pronunciar, se calhar, um adjetivo que traga uma proximidade, nós devemos sempre tratar por senhor ou senhora. Mas há mamães do bairro que, se tratares por senhora, ela entende como uma afronta, como uma falta de respeito, porque eu não posso pôr o meu canudo, as minhas formações por cima daquilo que são
os valores costumeiros, os costumes que nós aprendemos de bairro. Eu não posso dizer, Sua Excelência, por favor, no que lhe posso ser útil, numa senhora que veio lá do bairro. Eu tenho que descer até o seu nível de forma educada e entender aquela senhora. A senhora vai sair bem, ao invés de eu chamar senhora fulana, ela vai se sentir afrontada. Deixe bem, mamã, bom dia, bem-vindo à nossa loja. Posso ajudar em alguma coisa? Eu sou o Franklin, posso ajudar? Ela vai se sentir acolhida. Acolhida na medida em que trataste-lhe por mamã, por mãe. Já ao contrário daquele indivíduo bem mais esclarecido, bem mais fluente, e que tens que equilibrar a linguagem em função da pessoa ou do cliente que vamos recebendo. E temos que ter a capacidade de se enquadrar em todos os níveis. Daí que eu disse, a educação associada à formação é sempre importante para capacitar um vendedor, um profissional de venda. Excelência. Indo para um bom profissional de venda, contando com os anos de experiência que o Franklin tem, nós cá em Angola temos bons vendedores ou bons comerciantes? Olha, Vânia, arrisco-me a dizer que sim. Temos bons vendedores. Eu conheço amigos, conheço colegas que trabalham no ramo de venda e são excelentes vendedores. Nós até brincamos que ele tem a capacidade de te vender o teu telefone. Ele tem uma capacidade de persuasão, porque essa é uma das ferramentas que o vendedor deve possuir, não é? Deve possuir a capacidade de persuasão. Incrível, que pode te vender o teu próprio carro. Não sei se está entendendo essa expressão. O carro é seu, mas eu posso te vender o seu carro. É o poder da persuasão, o poder da oratória, não é? Que também é uma ferramenta que o profissional de venda deve possuir, não é? E eu arrisco-me a dizer que sim, temos excelentes profissionais de venda, tanto aqueles que já são conhecidos pelas mídias, como aqueles de forma isolada. E eu tenho a graça ou a sorte de estar rodeado com profissionais excelentes. Tem um ou outro que a gente conhece em determinadas áreas que falhou ali ou aqui. Aliás, ninguém é perfeito, nós também, para atingirmos esse nível, também falhamos e vamos continuar a falhar, o que é normal. Nós não devemos nos sentir fracassados porque falhamos. Não, só falha quem faz. Então, se você não faz nada, não vais falhar. Eu que estou sempre a fazer, vou falhar. E o mais importante, reconhecer o erro, reconhecer a falha e trabalhar para que as vendas futuras sejam de fato excelentes. Olha, o Fincast é o podcast dos profissionais de excelência. Só senta nessa cadeira um profissional excelente. Sério. E produção, então de parabéns pela escolha do convidado, né? Ele é excelente. Agora, estamos na reta final, mas antes quero tocar num ponto um bocadinho mais pessoal, que é falar das artes marciais. O nosso convidado pratica artes marciais da terra e idade. Por que não deu continuidade, não se profissionalizou como um lutador de artes marciais? Ok. Posso ser verdadeiro, franco e objetivo? Pode. Naquela altura e mesmo agora, as artes marciais ainda não te dão uma garantia de subsistência como tal. Nós somos jovens, temos nossas aspirações, somos sonhadores e infelizmente as artes marciais em Angola não têm a devida valorização. Okay? Eu vivi uma vida intensa de artes marciais. Aliás, eu e parte da minha família vivemos, não é, uma vida intensa de artes marciais, umas para o handebol, eu para o judo, outro meu irmão para o jiu-jitsu. E hoje ninguém vive das artes. Mas vamos nos perguntar, será que é falta de entrega, falta de profissionalismo? Não, tivemos profissionalismo, tivemos entrega, tivemos espírito de abnegação, tivemos tudo aquilo que um profissional de excelência deveria ter para hoje eu estar a viver das artes. Okay? Os atletas das artes marciais não são tidos nem achados. Hoje melhorou um bocadinho, mas não a um nível de te garantir um equilíbrio social e financeiro estável neste país que vivemos agora. Surgiu um ponto distante das artes marciais entre os intermediários e os famosos micheiros. Okay. São considerados vendedores? São melhores que os vendedores?
Até certo... Não. Ou ajudam Uhum. o processo de venda dos vendedores? Sabes que nós também acabamos por aprender com eles, porque todos aprendem com os outros, ok? Ninguém tem um conhecimento absoluto. Os micheiros, né? Os vendedores ou famosos micheiros, também têm uma técnica de persuasão que eles nem sabem que eles têm. Eles têm a capacidade de te garantir que este carro está bom, mesmo você ver que não está bom. Eles têm essa capacidade. O que não é de todo, como é que eu posso dizer? Não é certo. Não é bom, não é de bom grado mentir para vender. Ou vender um produto. Porque muitas das vezes acabam mentir para conforme. vender. Você acaba comprando gato por lebre. Mas se te vêm a vender um carro que realmente está em condições, a técnica que eles vão usar é tão eficaz que te leva a comprar aquele carro. A adquirir o carro. Se calhar só falta um outro profissionalismo por parte deles, uma outra agregação de conhecimento que lhe permite ser um verdadeiro vendedor. Porque eles até já têm a linha, não é? Só falta realmente agregar aquele potencial que eles já têm às formações. E se os micheiros e os intermediários forem legalizados ou autorizados, reconhecidos como profissão, será que isso não vai assustar ou não vai colocar em risco o setor de venda ou o departamento de venda de cada empresa? Eu acredito que não, porque eles acabam por ser, acho que estás a colocar, uma concorrência, né? Sim, vão ser um concorrente direito. Sim, e eu tenho dito, as concorrências fazem a perfeição. Ou nos obrigam a melhorar, ok? Eu posso ficar refastelado num produto ou serviço, não é? Até aparecer alguém que faça melhor. E quando aparecer alguém que faça melhor, eu vou querer me reinventar. Automaticamente vou me reinventar, vou fazer melhor, não é? E vou atingir a fasquia que eu sequer nem pensava que poderia chegar lá. Então, se eles viessem do mercado informal para o formal, iríamos receber de mãos abertas, porque são vendedores, não é? Iguais a nós, e que estamos juntos para fazer de facto essa Angola crescer também. Tudo pela Angola. Tudo por Angola, é verdade. Foi um prazer receber aqui o Franklin. Eu espero voltá-lo a ter neste cadeirão, porque temos muito para falar. Feliz ou felizmente, o tempo não coopera com ninguém, tudo a favor dele. Ficamos por aqui. Obrigada pela presença e eu acredito que os meus espectadores, que os meus investidores, os meus financeiros aí de lado, estão felizes do que ouviram hoje. Muitos vão tirar aí conteúdos para as provas. Que assim seja. Tomara. Bem, eu é quem agradeço. Vânia, confesso que eu estava expectante em ser entrevistada por ti, porque eu já vi alguns podcasts que fizeste, mas enquanto foi decorrendo o atendimento, colocaste-me mesmo mais à vontade. Acredito como parte daquilo que é a tua função é colocar mesmo o convidado mais à vontade, e eu fiquei mesmo à vontade, fui deslizando. E como disseste, espero realmente voltar nas próximas vezes para falar sobre outros assuntos. Temos muito o que falar. Prementes. E para os telespectadores, espero ter agregado alguma coisa naquilo que falhei, como somos seres humanos. Vou procurar melhorar, e se de alguma coisa eu falei e pode ajudar naquilo que é a sua trilha profissional, porque eu agradeço por poder ter ajudado, e que se também quer partilhar alguma informação de forma a agregar o meu conhecimento, nós estamos todos dispostos a aprender. Assim foram as palavras do nosso profissional de excelência, Franklin Luiz. Obrigado. Você que ainda não segue a página, inscreva-te, curta e compartilhe. Não tens nada o que perder, só a ganhar. Produção, já estamos fora, né? Já estamos fora. A minha produção gosta de brincar assim com as pessoas. Produção, estamos fora. Diretor, corta. Regi, cortou? Regi. Olha, senhor Frank, tem que voltar aqui. Tá, né? Posso? Eu não sabia desse lado, não sabia. Esse é claro, esse é claro. Deixa eu falar.